Câncer de mama assusta? Claro que assusta. Mas existe algo que deveria assustar muito mais. A quantidade de médicos mal informados que ainda demonizam a reposição hormonal. Essa história já foi longe demais e está colocando mulheres sob um medo desnecessário. Toda mulher escuta ou já escutou a mesma ladainha. Seu histórico impede reposição, ou sua mãe teve câncer, o hormônio causa câncer, tem gente que com BRCA positivo na sua família e por aí vai. Isso não é ciência, isso é medo, ignorância e preguiça intelectual. Vamos aos fatos. Se o hormônio causasse câncer, a solução lógica seria arrancar o ovário de toda mulher enquanto jovem, né? Ninguém defende isso, porque é absurdo. Mesmo assim, o medo do hormônio persiste, como uma superstição medieval travestida de prudência. Enquanto isso, os verdadeiros fatores de risco seguem convenientemente ignorados. Sedentarismo aumenta o risco. Álcool, mesmo em pequenas doses, aumenta o risco. Obesidade após a menopausa aumenta ainda mais o risco, mas curiosamente o vilão continua sendo o hormônio. Agora, segura essa informação porque ela desmonta um dogma central. Em 2019, na revista Gynecology in Oncology, uma revisão sistemática avaliou mulheres portadoras de BRCA1 e BRCA2, submetidas à oophorectomia, retirada do ovário, o mais temido da oncologia. A conclusão foi clara: a terapia de reposição hormonal melhora a qualidade de vida e não aumenta significativamente o risco de câncer de mama. Isso sozinho já derruba boa parte do discurso alarmista. Mas vamos avançar, onde a conversa fica realmente mais confortável. Mulheres que já tiveram câncer de mama, o tipo de paciente que quase ninguém tem coragem de discutir reposição hormonal. Aqui entram dois estudos clássicos, estudo Rabbits e estudo Stockholm. O estudo Rabbits avaliou 447 mulheres previamente tratadas por câncer de mama nos estágios 0 a 2 e todas com sintomas de climatério, de menopausa relevantes. Dessas, 221 receberam a terapia de reposição hormonal, predominantemente estradiol associado à noretisterona, e 221 permaneceram no grupo do controle, sem hormônios. Após cerca de 4 anos de seguimento, ocorreram 39 recorrências no grupo que fez reposição hormonal, contra 17 no grupo controle. Isso representou um risco mais que dobrado com razão de risco aumentada de 2,4. A incidência acumulada em 5 anos foi de que cerca de 22% das mulheres que fizeram reposição hormonal contra 8% das mulheres sem hormônios. Conclusão: houve um aumento significativo da recorrência. Mas aqui está o detalhe, onde muitos ignoram. Foi utilizado o progestagênio contínuo, especificamente a noretisterona, um esquema sabidamente mais proliferativo no tecido mamário. Então veio o outro lado da história. O estudo Stockholm incluiu 378 mulheres menopausadas com câncer de mama previamente tratados. Destas, 188 pacientes foram alocadas para o grupo de terapia de reposição hormonal e 190 para o grupo controle. O segmento foi média de 4 anos e 1 mês. Nesse período, ocorreram 11 recorrências no grupo com hormônio e 13 no grupo sem hormônio. Resultado: nenhuma associação estatisticamente significativa entre terapia de reposição hormonal e a recorrência, com a razão de risco de mais ou menos aí de 0,82. Qual a diferença fundamental? No estudo Stockholm, a maioria das pacientes utilizou progestogênio em doses reduzidas, de forma cíclica ou intermitente, ou até só o estradiol. Além disso, mais da metade das mulheres fazia uso concomitante de tamoxifeno. O próprio estudo reconhece as limitações, mas deixa claro um ponto essencial: o risco observado no Rabbits não é inevitável. Ele depende do esquema hormonal utilizado. Ou seja, não é hormônio, é qual hormônio, como, em quem, em que dose e em que contexto. A ciência é clara. O barulho vem da ignorância. Agora vamos falar da substância mais demonizada no debate, a gestrinona, ou chip da beleza. A gestrinona é a 19 noretisteroide com um perfil farmacológico único. Diferente dos progestágenos tradicionais, ela combina ações androgênicas, antiandrogênica e anti-inflamatória. Ao ativar o receptor androgênico, ela mimetiza o efeito da testosterona na mama, reduzindo a proliferação celular, aumentando a apoptose, a morte celular, e inibindo as vias mitogênicas, inclusive em modelo de câncer de mama triplo negativo. Também antagoniza receptores do estrogênio e inibe a aromatase, reduzindo o estímulo do estrogênio dependente sem bloqueios hormonais agressivos. Do ponto de vista clínico, ela induz uma atrofia funcional do tecido mamário, reduzindo a densidade e atividade biológica.
Além disso, ela modula a inflamação e o microambiente tumoral, tornando menos favorável à carcinogênese, a formação do câncer. A sua eficácia terapêutica ela é respaldada por revisões sistemáticas, da Cochrane, por exemplo, uma das fontes mais rigorosas da medicina baseada em evidências. Essas revisões demonstram que a gestrinona é superior ao placebo e comparável a agonistas de GnRH, o danazol no tratamento da endometriose. Isso prova uma coisa simples: a sua ação hormonal da gestrinona é real, potente e reconhecida internacionalmente. Embora não existam ensaios clínicos de longo prazo avaliando especificamente o câncer de mama, os dados farmacológicos, moleculares e clínicos oferecem uma plausibilidade biológica consistente e segura clínica preliminar. É o que a gente está vendo. Agora, entra o ponto que encerra de vez a discussão. O NICE, o National Institute for Health and Care Excellence, um órgão oficial do sistema de saúde do Reino Unido, é uma das instituições mais conservadoras do mundo em medicina baseada em evidência. Se até o NICE não proíbe a reposição hormonal apenas por história familiar, a discussão acabou. Quem usa o histórico familiar como contraindicação absoluta, hoje não está sendo prudente, está sendo mais conservador que o NICE. Isso não é virtude, é desatualização, para ser mais educado. Traduzindo em bom português, se até o NICE não condena, o problema não é a ciência, é medo e falta de conhecimento. Às vezes o medo de receber crítica dos 8 colegas médicos é muito maior que a preocupação com melhorar a vida dos pacientes. Querer resolver queda de avião proibindo o avião de voar nunca foi uma medida válida. Mas de onde vem toda essa fama ruim dos tratamentos hormonais? Do famoso estudo WHI. O estudo Women's Health Initiative, realizado entre 1991 e 2002, e envolveu mais de 160 mil mulheres na pós-menopausa. Foi a época que amplamente foi aceito por todas as instituições médicas. No entanto, esse estudo apresentou falhas graves em seu desenho, execução e principalmente interpretação, o que acabou reforçando a forma indevida da aversão à terapia de reposição hormonal. Quando aplicada de maneira adequada, ela é boa, só que ela tem que ser adequada e individualizada. Entre os principais problemas destaca-se a idade avançada das participantes. Nesse estudo, a média foi de 63 anos, muitas com múltiplas comorbidades e distantes do início da menopausa. O uso de hormônios não bioidênticos, como estrogênios conjugados equinos, a progestina sintética em vez do estradiol, a progesterona, estradiol e progesterona natural, a interrupção precoce do ensaio clínico, com base nos riscos relativos pequenos e mal contextualizados, além de viés estatísticos importantes como a alta taxa de descontinuação e ênfase excessiva em riscos relativos por causa dos riscos absolutos. Por exemplo, apenas 8 casos adicionais de câncer de mama por 10 mil mulheres por ano. Ou seja, como que esse estudo falou mal da reposição hormonal? Soma-se a isso a generalização indevida dos resultados para todas as formas de terapia de reposição hormonal e desconsiderar a hipótese do timing, que demonstra benefícios claros quando a terapia é iniciada precocemente na perimenopausa. Essas falhas foram agravadas por divulgação midiática sensacionalista, que levou a uma queda drástica do uso da terapia de reposição hormonal por volta do ano de 2010 e 2015 e causou danos reais a milhões de mulheres e causa até hoje. As consequências foram o sofrimento desnecessário, com sintomas de menopausa grave, como onda de calor, insônia, depressão, disfunção sexual, perda óssea, além do aumento da osteoporose, fratura, possivelmente até morte prematura. Por isso que o WHI é frequentemente citado como um dos maiores erros metodológicos da história recente da medicina. Reanálises posteriores e mudanças regulatórias confirmaram, sim, que a terapia de reposição hormonal comprovada possui benefícios comprovados com alívio de sintoma, prevenção de doença óssea, redução do risco de câncer coloretal, sem aumento significativo de risco para a maioria das mulheres com sintoma na perimenopausa, quando utilizados com hormônios bioidênticos, avaliação individual de risco e duração adequada. Pouco depois da publicação desse estudo, aconteceu uma coisa bem peculiar: a retirada da circulação do implante hormonal de estradiol Rizelli da Organon. Não é possível afirmar com precisão, pelo menos eu não encontrei, o motivo exato dessa retirada, mas houve uma coincidência entre os problemas de lote, queda expressiva de vendas e um momento em que praticamente toda a comunidade médica seguia, sem questionamento, as conclusões do WHI. Na prática, criou-se uma narrativa de que o hormônio e veneno era a mesma coisa. Mais recentemente surgiu um estudo, o Clara Study. O Clara veio para trazer luz na escuridão dos tratamentos hormonais.
É um trabalho extremamente bem conduzido, de altíssimo valor científico, no qual foi avaliada a farmacocinética do implante hormonal, trazendo dados inéditos sobre o comportamento farmacocinético do implante hormonal bioabsorvível de 25 mg de estradiol em mulheres na pós-menopausa, fabricada aqui pela Bios, empresa brasileira. O estudo seguiu um desenho metodológico robusto. 12 mulheres saudáveis na pós-menopausa receberam um implante hormonal subcutâneo bioabsorvível de 25 mg de estradiol, com dosagens séricas avaliadas em múltiplos pontos ao longo de 90 dias. Observou-se a liberação controlada e sustentada do hormônio com níveis médios de estradiol dentro da faixa terapêutica, sem pico abrupto ou concentração suprafisiológica. Um achado que é extremamente relevante do ponto de vista de segurança. E digo mais, esse mesmo implante hormonal, que foi alvo de um movimento para sua retirada, que motivou um debate nosso lá no Senado Federal para sua liberação, demonstrou, à luz desses dados, possuir um perfil de segurança adequado para o uso de terapia hormonal, quando corretamente indicado e acompanhado. E é isso que defendemos, a existência de alternativas terapêuticas. Não dá para ter lado quando o assunto é medicina. Ciência é ciência. Mesmo assim, há quem leia o artigo científico, veja os pacientes se beneficiando com o uso de implantes hormonais e ainda continue plantando medo na cabeça dos pacientes. Para encerrar o recado final, a única contraindicação formal para a reposição hormonal é a história pessoal do câncer de mama. E mesmo assim, como vimos, até esse cenário já foi estudado com seriedade. O hormônio não é o inimigo da mulher. O verdadeiro inimigo é o sedentarismo, que aumenta as chances de câncer de mama em 3%. O álcool, que quando consumido em quantidades superiores a 6 gramas por dia, aumenta em cerca de 6%. E a obesidade, que eleva esse risco em aproximadamente 9%. Só esses 3 fatores a gente pode imaginar uma prevenção de quase 20% dos casos de câncer de mama. E ainda existe a negligência clínica travestida de prudência. Sobre isso, eu conto com você. Encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que vive falando mal de hormônio. Se você é mulher, entenda, o problema não é a reposição hormonal. E se isso aqui já te tirou da zona de conforto e te fez pensar diferente, ativa o sininho, deixe seu comentário. Essa semana eu vou continuar falando exatamente do que quase ninguém fala, com base científica.